Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje fazendo uma parte 2, né, Fred? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Afonso? Mais uma vez, né? Tá fazendo a continuação aqui, né, da nossa conversa de ontem. Seja bem-vindo. Bom, nós estamos então falando do O Vampiro, do Polidori, né? E eu vou começar lendo um trechinho aqui da carta do diário dele, né? Que ele vai fazer sobre essa famosa esse Uhum. período que eles passaram em Diodati, que era uma vila, né? Com o Byron, o poeta Shelley, a Mary, que estava com ele, e ele diz assim: 12 horas, realmente se começa a falar de fantasmagorias. Lord Byron repetiu alguns versos de Christabel de Coleridge sobre a bruxa. Quando o silêncio se seguiu, Shelley, de repente gritando, colocou as mãos na cabeça, saiu correndo da sala com uma vela. Joguei água em seu rosto e depois dei éter. Ele estava olhando para a senhora Shelley e de repente pensou em uma mulher de quem ouvira falar que tinha olhos em vez de mamilos. Ou seja, olhos nos mamilos, né? Uhum. Que, tomando conta da sua mente, o horrorizou. O horrorizou. Bom, então nós estamos falando aí, né, abril de 1816, o Lord Byron tinha 23 anos, né, 28 anos, o Shelley tinha 23 e a Mary 18, né, ou seja, estavam na flor da idade, assim, cheios de tesão, né, nesse Quase mundo aí adolescentes, romântico, né? quase adolescentes, né, Muitos hormônios, né? muito, né? E nessa época aí onde eles estão questionando todas as regras clássicas, né? Cada um vai criar sua própria liberdade. Isso. Eu queria começar também lendo aqui. Eu não sei se você quer começar, você quer fazer alguma observação inicial? Afonso, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Eu só queria tentar terminar o raciocínio que tinha começado na conversa anterior, né? A gente estava falando lá com o Primate, né, com o Cid, a questão do vampiro, de como o Polidori ele modificou a percepção cultural do vampiro e a forma como o vampiro funciona. Quer dizer, a gente tem aí uma figura de vampiro que é um ser das trevas, um ser amaldiçoado. O vampiro é um amaldiçoado, né? Ele é um amaldiçoado, em princípio, ele é uma criatura que está numa situação muito ruim. Mas até então, até o Vampiro de Polidori, essas criaturas amaldiçoadas, sejam vampiros, lobisomens, até certo ponto bruxas, ghouls, né, que é aquele carniceiro que fica lá comendo cadáver que não tem uma tradução, eu acho, muito boa para o português, né, os mortos-vivos, eles são todos muito semelhantes. Né? O vampiro não tem muita diferença de um ghoul, de um carniceiro. Ele é uma criatura desmorta, né, ele está morto, ele está lá no cemitério, e ele sai de vez em quando, especificamente, para beber sangue, né? Mas são todos criaturas da noite, porque a noite é a província do sobrenatural e do horror e do medo, né? Principalmente no mundo pré-industrial, onde a noite era realmente muito, muito escura. E Polidori, ele faz uma coisa muito interessante, né? Ele tira, até certo ponto, o vampiro do ambiente rural, porque a gente tem que lembrar que, embora o conto seja do começo do século XIX, ele se passa no século XVIII, mas tanto no final no século XVIII quanto por todo o século XIX, nós estamos aí tanto na primeira quanto na segunda Revolução Industrial da Inglaterra, que acaba se espalhando pelo resto do mundo, né, principalmente pela Europa. Então, é uma época de novidades, né, de muita coisa que está chegando, da eletricidade, da luz elétrica, né, E as noites vão diminuindo. onde, por exemplo, as pessoas vão perdendo seus quintais, né? Vão deixando de ter suas galinhas. Isso, exatamente, Afonso, é isso que eu ia dizer. Na verdade, é uma sociedade que ela vai ficando, assim como aconteceu no Brasil posteriormente, né, vai ficando cada vez menos rural e cada vez mais urbana, né? Isso acontece no Brasil também, posteriormente. Né? A gente tem a gente tem uma industrialização capenga, tardia, que, enfim, não vale falar sobre isso agora. Mas, então, a gente tem uma Europa, né, e uma Inglaterra que vai ficando cada vez mais urbana, né? Você tem Londres que vai ficando cada vez mais inchada, e outras capitais europeias, como Paris, que é uma cidade gigantesca na Europa. Né? Então, Polidori, ele segue esse movimento. Ele tira o vampiro
do ambiente rural e traz para a sociedade. Ele urbaniza o vampiro. Essa talvez seja a coisa mais interessante do Vampiro de Polidori. E por que eu falo isso, Afonso? Porque dentro do nosso imaginário coletivo, o vampiro ele é uma criatura extremamente social, né? Como você falou, o Vampiro de Polidori ele é um vampiro, ele é um cara que ele é sedutor, né? Inclusive ele seduz as mulheres e tudo mais com o objetivo de beber do sangue. Mas essa figura do sedutor é uma figura comum na literatura mundial, né, e europeia. Mas para que isso funcione, você tem que ter urbanidade, né? Você tem que ter pessoas, tem que ter sociedade. Então, ele sai de uma criatura puramente rural, que você poderia confundir até com lobisomem, né? É uma criatura que sai da noite para te prejudicar. Pode ser um lobisomem, pode ser um carniceiro, pode ser um vampiro, né? E ele passa a ser uma criatura que raciocina, embora raciocine da maneira quase incompreensível dele, porque ele não é humano, ele está morto, mas ele raciocina, ele conversa, né, o vampiro, o Lord Ruthven, essa figura sombria que você falou, que seduz, ele convive em sociedade. De maneira esquisita, e isso eu acho fantástico no conto, as pessoas sabem que tem algo muito errado com ele, mas ele é muito sedutor, né? Então, assim, as pessoas... Existe um magnetismo no Lord Ruthven, assim, as pessoas sabem que provavelmente não deveriam se envolver com ele, mas ele é um cara que ele sabe se mexer na sociedade, nas altas rodas, então acaba sendo irresistível para as pessoas. Mas isso só funciona dentro de uma ideia de urbanidade, de cidade, que é a ideia que nós temos hoje de, assim, 90% das representações do vampiro moderno, contemporâneo, Afonso, é o vampiro urbano, é o vampiro das cidades, é o vampiro que ele é um monstro, mas que ele consegue colocar uma máscara de urbanidade e consegue sair. Ele consegue interagir com as pessoas, é quase como um psicopata. O psicopata é um monstro que finge ser uma pessoa. O vampiro também, ele é um monstro, inegavelmente ele é um monstro, mas ele consegue interagir com as pessoas e não só consegue, mas ele só consegue se dar bem, né? Ele só consegue prosperar em sociedade, porque a sociedade é a presa dele, é o rebanho dele, né? E Polidori, nesse conto curtíssimo, ele consegue criar tudo isso aí. Porque você está falando desse antigo monstro, né? Que é aquele, por exemplo, se jogava um alho ou arroz, acho que era, ele tinha que parar para contar, né? Então eram umas coisas que realmente bem estranhas para a sociedade urbana, né? E não só isso, mas era uma coisa muito rural, né? Era uma coisa assim, de você estar em pequenas vilas, né? Aquela coisa muito da superstição e tal, né? É uma coisa que era difícil. A título de comparação, vamos fazer uma comparação bem louca aqui, mas é como você pegar o Saci, né, do folclore brasileiro mais sul-sudestino ou centro-sul, ou a comadre Flozinha, mais do Nordeste, que tem semelhanças, e você tirar eles da mata e fazer com que eles se tornem criaturas urbanas. Parece uma ideia até absurda, né? Caramba, um Saci no meio da cidade, uma comadre Flozinha, mas eles são criaturas rurais, da mata. Polidori fez isso. Ele tirou eles do ermo, né, do vilarejo, da província limitada do cemitério, que eles ficavam vagando pelo cemitério por ali, e traz para a cidade, né? E torna uma criatura que a princípio poderia ser repulsiva em algo sedutor. Então isso é revolucionário. Claro, ele deu essa aura, né, que na verdade busca também esse mistério, busca isso de alguma forma nesses personagens, né? Bom, eu vou ler aqui um trechinho onde ele descreve esse Lorde, né? Então, o Aubrey, que é esse rapaz também, né, de classe alta, impressionado pela estranha personagem, depressa conclui que lhe era impossível conhecer o caráter de um homem inteiramente absorvido consigo mesmo, que não mostrava qualquer interesse pelo que se passava à sua volta, demonstrava até o maior cuidado em evitar o mínimo contato com os outros. Todavia, essa mesma impossibilidade permitiu a Aubrey dar livre curso à sua imaginação, criando um retrato que ia de encontro ao seu pendor, isto é, não tardou em revestir a singular criatura de todas as qualidades de um herói de romance. Depois, mais tarde, né, em suma, Lord Ruthven sabia tirar proveito da sua perigosa arte da sedução e levar ao ponto que queria a pessoa que desejava conquistar. Bom, então, aqui nós temos esse ambiente, né? O ser lá, a criatura do Frankenstein, lia Paraíso Perdido, né? Ele leu esse livro do Milton, né?
que fala da queda de um anjo, de rebeldes, né? E o próprio Polidori escreveu A Queda dos Anjos, um poema também nesse tom. Então, estamos falando aí de pessoas rebeldes contra a tirania, né? E nesse momento onde a sexualidade, tudo isso está aparecendo na época do romantismo. Eu queria colocar aqui, lembrar que o Lord Byron lutou na Guerra da Independência da Grécia em 1824, né? E também dessas febres aí contraídas, né, no campo de batalha, ele acabou morrendo, né? Você acha que esse espírito de rebelde, né, esse espírito do vampiro que tem um lado contra, né, o puritanismo, você acha que isso ecoa ainda no nosso imaginário? Eu acho assim que a ideia o arquétipo do vampiro, Afonso, ele é sempre um arquétipo de permanência. E essa permanência pode se dar de várias formas, né? Assim, eu enxergo o vampiro como uma permanência de uma posição na sociedade, né? Não existem pessoas imortais, mas existem posições que são efetivamente imortais. Então, assim, a figura do rei dura para sempre, o nobre dura para sempre. Então, eu acho que, de certa forma, esse puritanismo talvez seja um reflexo de como o vampiro, né, mostra como uma parte da sociedade, principalmente quando a gente leva em consideração a Europa, né, de fins do século XVIII e por todo o século XIX, né, ela quer permanecer. Né, ela quer permanecer enquanto centro do mundo, e não só do mundo ocidental, né? Nós temos aí as Quatro das Américas, nós temos a ascensão aí dos Estados Unidos como potência econômica e cultural durante todo o século XIX e que se solidifica durante o século XX, né, que foi o século americano, e temos uma Europa que quer permanecer a Europa, quer permanecer o centro irradiador da cultura ocidental e tudo mais. E dentro disso aí, especificamente, nós temos a figura do nobre, né? Então, eu acho que talvez esse puritanismo seja esse conservadorismo seja uma maneira de fazer com que as coisas permaneçam como elas são. Ao mesmo tempo, o vampiro, ainda que ele seja uma figura de permanência, ele é uma figura transgressora, né? Então fica muito evidente, né, que o vampiro ele tem um apelo sexual muito intenso, muito grande. Então você tem uma sociedade que ao mesmo tempo busca uma elite, né, primeiro aristocrática e depois burguesa, que ao mesmo tempo que ela deseja permanecer, ela quer permanecer, ela quer durar para sempre. Ela não quer igualdade, não quer que o povo... Não. Essa parte da sociedade quer permanecer para sempre. Mas, ao mesmo tempo, existem grilhões aí de puritanismo e conservadorismo que incomodam, né? E eles querem romper com isso aí, né? Os nossos quase adolescentes, né? Lá na festa do Castelo, Shelley e Polidori, eles eram pessoas que vinham de um extrato social elevado, pessoas educadas e tudo mais, ou seja, eles, até certo ponto, eles tinham muito mais acesso do que um camponês, do que um plebeu, uma pessoa comum, mas ao mesmo tempo eles eram muito mais vigiados, né? Então eles tinham menos liberdade para fazer o que eles queriam e acabavam se entregando a alguns excessos que a gente sabe que aconteceu nessas noites aí no castelo que eles se encontravam. Eu vou ler uma coisa que eu achei muito interessante aqui, né? Então, em 1816, o Polidori tinha 21 anos por aí, né? E ele escreve no diário, dia 15 de junho. Acordei tarde, começo com minhas cartas. Fui na casa de Shelley. Depois do jantar, pulando o muro, meu pé escorregou e torci o tornozelo esquerdo. Shelley e etc. vieram à noite. Falaram da minha peça, que todos concordaram que não valia nada. Mais tarde, Shelley e eu conversamos sobre os princípios. Se o homem deve ser considerado apenas um instrumento. E a gente sabe que em 1766, o médico que se formou na mesma universidade que o Polidori, né, se não me engano, a Universidade de Edimburgo, o Thomas Dinsdale, né, começou a falar sobre a varíola, né, foi o cara que criou aí o método da inoculação da varíola, né. Então, nessa época, eles achavam manchas nos caixões lá nessa região da Romênia, né, e lembrando isso, que no próprio Drácula aparece um médico, né. Também o Frankenstein tem a ver com o sobrenatural científico, né, animação de um corpo, tem a catalepsia, né, que pode ser confundida com a morte, na casa de Usher, por exemplo, que é de 1839, o narrador, né,
observa o corpo da Madeleine e vê que as suas bochechas estão rosadas, né? O que pode acontecer depois da morte. Bom, então, queria que você pensasse junto comigo um pouco isso, né? Quer dizer, estamos num momento onde ciência, né? Onde a ciência também está nessa busca e o corpo começa a aparecer, né? O que a gente pode pensar sobre esse sobrenatural científico que vai acontecendo aí? Eu acho, Afonso, que é nessa época que a humanidade, né, assim, não só pelas inovações técnicas e tecnológicas, né, que acabam surgindo no século XIX, principalmente, né, que é o século da velocidade. Não só a gente começa a ter comunicações de longa distância no século XIX, como o telégrafo, né, nós temos a iluminação elétrica, nós temos a ferrovia, né, nós temos o voo de balão. Então, assim, o século XIX é um século de inovações imensas, gigantescas, assustadoras e muito rápidas para quem está vivendo aquele século, né? Se a gente acha que hoje é tudo muito vertiginoso, naquela época as pessoas também ficavam impressionadas, né? Com motor a vapor, né? Assim, para as pessoas aquilo é tudo muito incrível. E era incrível mesmo. E além disso tudo, eu acho que a sociedade, né, principalmente, claro, a sociedade letrada e tudo mais, começa a ter um controle maior do corpo. Não só um controle maior do corpo, mas uma fobia maior do corpo, porque se percebe que a presença de outras pessoas pode ser fatal para você, porque as pessoas começam a entender como que algumas moléstias, algumas doenças se espalham, né? Antigamente tinha aquela teoria dos miasmas, né, daqueles gases, daqueles humores que poderiam alterar a saúde da gente, prejudicar. A partir do século XIX, a gente já entra na microscopia, tem Louis Pasteur, né, a gente passa a saber que existem germes e bacilos, né, que causam doenças e que essas doenças podem ser transmitidas de pessoa em pessoa, né? Então, a presença do outro passa a ser uma coisa não desejável, né? Então, o mundo todo, então, o mundo ocidental, inclusive as Américas e o Brasil, passa a ter surtos, né, de doenças e tudo mais, que aliás, quando no Brasil se deixa de se enterrar cadáveres nas igrejas, né, porque é uma prática não sanitária, e se instituem os cemitérios públicos, ali pela década de 50 do século XIX. Então, eu acho que há essa maior busca do controle do corpo. Então, como você falou muito bem, né, se vê aquelas manchas de sangue, aquelas manchas escuras nos caixões, e as pessoas passam a enxergar isso aí de maneira muito mais crítica e científica, muito menos supersticiosa. O que é que está acontecendo aqui? Né? O Frankenstein de Mary Shelley não é à toa que, ainda que tenha muito de horror nessa obra, ela é considerada a obra que começa a ficção científica no mundo, né? Então, veja só, o meu gênero favorito, enquanto leitor e enquanto escritor também, foi inaugurado por uma mulher, praticamente uma adolescente, né? Por quase uma menina. Né? Que não tem nenhum fantasma aí, não tem nada daquele gótico, né? Não, assim, ela é gótica na ambientação, eu diria, né? Mas, assim, o que ela faz é uma história de ciência, que tem um componente de horror fortíssimo, mas o que ela busca fazer aí é justificar, trazer uma verossimilhança, né, para a sua obra científica. Então, ela pesquisou, né, aquilo ali faz sentido, né, a eletricidade, né, o cadáver, vamos juntar aí os cadáveres, criar um novo homem. Para a época, tudo fazia muito sentido. E talvez por isso, Afonso, fosse até mais assustador. Porque se você tem uma criatura fantástica, um fantasma, por exemplo, mas você não acredita em fantasmas porque é fantástico, porque é sobrenatural, então você está seguro. Você não tem por que ter medo de fantasmas. Mas se cientificamente aquilo ali é possível, aquilo é muito mais assustador. Porque você passa a imaginar, meu Deus do céu, e se essa mulher, essa tal de Mary Shelley, está certa, e é possível juntar pedaços de cadáveres para criar criaturas que são muito mais fortes, inteligentes e rápidas do que eu, e eles podem me matar. Isso sim é assustador. Muito mais do que um fantasma, um Inclusive de lobisomem. animais, né? Porque ele tem também pedaços de animais. Inclusive animais, porque ela criou o Weird também, né? O cara tem animais juntos também nesse cadáver. Sim.
mas tudo de maneira muito, muito ou pelo menos cientificista, né? Com aquele verniz de cientificidade. Então, isso para mim é mais assustador, porque você fica pensando, caramba, as outras coisas não, lobisomem, né, fantasma, bruxa, não, mas isso daí pode ser real, então isso me dá medo. E sai do controle, né? Muito, muito E bom. sai do controle, Bom, temos aí esse aristocrata misterioso, né, que para o burguês protestante inglês devia ser, ao mesmo tempo, fascinante e perigoso, né? Esses aristocratas meio doidões, né, que viajavam também para terras estranhas. E com muita grana, né? exóticos, Porque sem grana você não faz esse tipo de aventura, né? né? Outro motivo para o vampiro não ser, né, folclore. Bom, tem essa personagem, a Yante, né, que é a virgem grega Grega, né? lá que o Aubrey conhece, né? E Isso. ele, o conto diz assim: e o seu ar sério e sincero, quando falava, despertava em Aubrey uma terna compaixão por ela. Como quando, por exemplo, descrevia o vampiro vivo que vivera durante anos entre amigos, desfrutando das mais ternas amizades e prolongando a sua existência, ano após ano, mercê de um poder infernal, pelo sacrifício de qualquer jovem, inocente e bela. Bom, então tem aí um cara que era filho de italianos, né, que portanto era um outsider da sociedade inglesa, apesar de ser inglês. Inclusive a irmã dele casou com Rossetti, que também é um Isso. poeta de origem inglesa, italiana, né? Ou Italiano. seja, era uma comunidade minoritária e tem esse ar aí, o que se está descobrindo lá fora, né? Um pouco de pânico da colonização, talvez. A Catherine Spooner, que é professora da Universidade de Lancaster, vai dizer assim, vai citar o Stefan Arata, e diz que o Drácula representa a colonização reversa. O vampiro de Stoker expressa a ameaça de que o imperialismo pode não ser uma operação de mão única. E ela escreve textualmente: a comparação entre Drácula e James Bond não é casual. Bond sustenta um império britânico em ruínas, e Drácula pretende se infiltrar nele e usá-lo para seus próprios fins. O que você acha que a gente podia pensar dessa relação com outro, né, com o diferente, mas que ao mesmo tempo está dentro, como o Polidori? O que você acha? Eu acho interessante, Afonso, pegando, eu sempre vou pegar pela questão histórica, né? Eu sou historiador, então, assim, acho interessantíssimo como os centros de poder mudam, né? E quando eu falo centros de poder, a gente se atrela a isso necessariamente, os centros de irradiadores de cultura, né? Os centros militares, obviamente, se você tem poder, você tem poder militar, se tem grana, você tem poder militar. E é interessantíssimo você ter escritores ingleses, né, no século XVIII, XIX, né, tratando a Grécia, que é a Europa e que é o berço da cultura ocidental, enquanto o outro. Veja que coisa absurda. Você tratar a Grécia como algo exótico, distante e como uma espécie de orientalismo na pior acepção racista da palavra, né? Exatamente como você falou, do outro, aquela coisa que, ou seja, a mudança da esfera de poder, né, para o lado mais ocidental da Europa, principalmente ali, se concentrando em Paris e Londres, né, faz com que as pessoas desses países, né, os franceses e os britânicos, nos seus respectivos impérios, eles passem a enxergar o resto do mundo como os gregos já enxergaram e como os romanos enxergaram depois dos gregos. Ou seja, aquilo que está fora é bárbaro, é selvagem, é incompreensível e só pode ser compreendido através da nossa presença e da nossa influência civilizatória. Porque era exatamente assim que os gregos pensavam, era exatamente assim que os romanos pensavam, e os britânicos, o seu Império Britânico, eles só conseguem compreender um mundo britanizado, né? Então você tem aí uma gama de escritores, né? E a gente pode inclusive incluir Edgar Allan Poe, né? Embora americano, mas enfim, né? de uns Estados Unidos do século XIX, né? E com várias histórias muito europeizadas, né? Passadas na Europa, claramente passadas na Europa, né? Você vê que o seu Histórias Extraordinárias, o título original era Contos do Grotesco e do Arabesco, né? Um título extremamente problemático na época atual, porque é como você falou, então nessa época é aquilo que vem de longe, é o exótico, é o outro, né? E por causa disso tudo, perigoso, né? Aquela coisa, o que vem do Egito
antigo, a maldição do Egito Antigo, o que vem das terras árabes, né? Aquela coisa das 1001 noites, aquela coisa estereotipada, né? E a Grécia já estava tanto tempo longe de ser o centro cultural e de poder do mundo ocidental, que a própria Grécia se torna uma espécie de terra oriental distante, embora seja berço da civilização ocidental, inclusive, né, dos países europeus, como França e Inglaterra. Eu acho isso aí tudo divertidíssimo, interessantíssimo. É interessante, né? E, ao mesmo tempo, ele se apropria um pouco da Grécia, porque isso, claro, eles estudavam latim, Shakespeare já estudava latim, né, e tal. E tem essa coisa do mito, cria um mito do Ocidente, né? Quer dizer, bom, a Grécia foi a ruptura, agora nós somos outra coisa, não sei, né? Nós temos que ir lá tirar a Grécia dos turcos, porque é o início da nossa civilização, né? A civilização inglesa. Bom, eu vou ler um outro trechinho aqui que eu achei interessante. Em 1916, no livro The Passing of the Great Race, A Extinção da Grande Raça, o eugenista Madison Grant escrevia que os casamentos entre nórdicos superiores e os alpinos e mediterrâneos inferiores debilitariam a raça superior através da mestiçagem. Então a gente sabe que depois vem né, essa coisa da eugenia, ainda mais quando, né, usando as teses do Darwin, e vai reforçar ainda essa questão, né, da contaminação, do problema das misturas, das raças, enfim, esse medo aí maluco. Bom, vamos agora para a parte pop, né? Você é um escritor de sucesso, tem vários livros aí atuais, né? E foi um grande sucesso o Vampiro, né? O Charles Nodier, em 1820, já vai fazer uma peça que começa a ter várias adaptações, um sucesso em Paris. O Heinrich Marschner criou a ópera Der Vampire, Der Vampir, 1827, meu alemão aqui. E, enfim, e aí vamos para o cinema, etc, etc, né? Ou seja, o vampiro tocou nas pessoas, né? E tá aí. Queria que você falasse um pouquinho aí do vampiro na cultura pop, enfim. Quando eu falo de cultura pop, é quase impossível não falar da força do cinema, né? Acho que, bom, Primati falou isso daí de maneira brilhante, né? Não tem pessoa melhor para falar sobre isso. E como ele falou, né, é engraçado que o vampiro que se firmou na cultura pop, no cinema, né, por causa do cinema, na cultura pop, é esse vampiro, como a gente falou, que é o vampiro urbano, sedutor e tudo mais. Embora a figura do vampiro original seja uma coisa muito mais animalesca, repulsiva, cadavérica e tudo. Mas vampiro também existe. E eu gosto, Afonso, quando eu assisto um filme que traz de volta esse vampiro que é o vampiro raiz, que é o vampiro original, que é o vampiro monstro. Né? Todos os vampiros são monstros, né? Ou pelo menos deveriam ser, na minha opinião. Né? Os do Crepúsculo eu não sei, porque assim, eu não posso nem falar mal, porque eu nunca nem vi os filmes, nem li os livros. Então eu não sei se... Mas enfim, pela ideia que eles me passam, eles não me interessam muito, porque o vampiro ele deve ser um monstro. Ele pode ser um monstro muito bem disfarçado, mas ele é um monstro, para mim, sabe? Então, assim, e você tem o monstro disfarçado ou o monstro, claro. Então, vamos dar um exemplo bem bacana, assim, que todo mundo deve conhecer. Né? Um Drink no Inferno. Filmaço, Quentin Tarantino, George Clooney, né? Que é a história de dois assaltantes a banco, né? Que são Quentin Tarantino e George Clooney, que eles assaltam o banco, matam um monte de gente, fazem um monte de merda, e eles cruzam a fronteira para o México, né? E já tem essa ideia de exotismo, né? Vamos para o México, que é uma ideia, que é um lugar distante, né? Vamos para o interior do México. Veja o exotismo aí. A gente desloca os exotismos e orientalismos, né? Então, eles vão lá para o interior do México e tem esse bar, que é o bar que dá título ao filme, né? Que é From Dusk Till Dawn, né? Que é do Crepúsculo ao Amanhecer, que é quando funciona. Por quê? Porque o bar é todo gerido por vampiros. E são vampiros monstros. Ou seja, em Um Drink no Inferno e outras obras que a gente poderia falar de vários aqui, um vampiro te morder, Afonso, é quase aquela coisa do zumbi. Ele te mordeu, você vira vampiro. É uma doença do sangue. É uma contaminação. Ser vampiro é mais do que uma maldição, é uma contaminação. O vampiro te morde, você vira vampiro. Se Afonso morde outra pessoa, essa pessoa vira vampiro, e por aí vai. E os vampiros de Um Drink no Inferno, eles são psicopatas, né?
eles não têm outra opção além de matar você e beber seu sangue. No filme, de maneira extremamente sádica, inclusive. Outro exemplo é 30 Dias de Noite, que é um quadrinho, né, que saiu um filme que eu acho muito bacana, né, que é a história de uma cidade no Ártico, que passa 30 dias de escuridão, né, por questões geográficas locais. Então, nesses 30 dias, um grupo de vampiros, que dá a entender que eles vêm da Rússia, alguma coisa assim, vampiros eslavos, eles têm a brilhante ideia de fretar um navio e passar umas férias de 30 dias matando todo mundo porque não tem sol para prejudicar eles. Então, é isso que eles fazem. Eles têm um certo raciocínio, mas eles são basicamente monstros, eles são quase animais. Né? Eles falam, mas eles não têm qualquer tipo de empatia, piedade por você. Esses vampiros são extremamente assustadores. Não há negociação com esses vampiros. Você não pode pedir para ele te poupar, para ele não te matar. Ele vai matar qualquer coisa que tiver na frente dele. Uma criança pequena, um bebê, uma mulher. Ele vai matar todo mundo. E eu sinto falta desse vampiro monstro muitas vezes, sabe, Afonso? Não dá para pedir para ele não invadir o Congresso. Não dá. Nem para não ser vice-presidente, né? Como já tivemos, o vampirão, vice-presidente. Né, isso tem esse aspecto que também essa urbanidade traz esse anonimato, né? E traz essas questões de que hoje a gente está descobrindo, né? As pessoas narcisistas, as pessoas que não têm empatia nenhuma, né? Parecia uma coisa assim, né? A gente está vendo que são coisas reais, né? Borderlines, enfim, bipolares, claro, nem todos são um nível extremo, mas são pessoas, enfim, que podem te agredir, podem romper. Voltou agora. Afonso, você pode repetir que ficou mudo para mim por alguns segundos. Essa questão de que a sociedade urbana, né, e cada vez, claro, o capitalismo vai gerando também uma desintegração, um individualismo, né, vai desintegrando, né, claro, a sociabilidade, sim. E tal. E então vão surgindo também essas pessoas narcisistas, que hoje a gente vai vendo assim, né, que tem vários níveis, né, tem vários níveis de agressão, tem os borderlines, tem os, né, várias pessoas antissociais, vamos dizer assim, que também acaba sendo um reflexo, né. Bom, Fred, para a gente encerrar, eu queria dar uma lista, que eu achei muito interessante, que ontem a gente não teve tempo, das coisas que o Polidori fez, porque ele morreu com 25 anos. E eu acho impressionante, dizem que ele era arrogante, tem essa tese, né? Mas quem não é arrogante com 25 anos, né? Pois é. Eu queria ler aqui algumas coisas que ele fez, né? Por exemplo, ele começou uma dissertação médica, né? Sobre sonambulismo, né? A medical inaugural dissertation with views of the disease called Oneiradia for the degree of medical doctor, em Edimburgo, 1815, ou seja, um ano antes do Frankenstein, né? On the Punishment of Death, 1816, An Essay upon the Source of Positive Pleasure, acho que essa aqui que foi a tese dele. O The Vampire, A Tale, de 19, né? Ernest Berchtold, 1819, que é um romance. Ximenes, The Rat and Other Poems, 19. The Fall of the Angels, 21. The Diary, né, que é esse que ele escreveu em Diodati, 1816. Sketch Illustrated of the Manners and Customs of France, Switzerland and Italy, de 21. Ou seja, 25 anos o cara produziu pra caramba, né? Queria que você desse uma finalizada aí do que esse conto aí você acha que te trouxe, assim, em termos até de leitura mesmo. Eu só queria dizer que eu, aos 25 anos, eu mal sabia quem eu era, né? Não tinha nada para mostrar para ninguém em termos de absolutamente nada, né? Essas pessoas, eu acho também que é importante a gente lembrar, algumas dessas pessoas eram realmente pessoas fora da caixinha, à frente da época, mas eu acho sempre importante, eu sempre vou tocar na tecla social, é importante lembrar que eram pessoas privilegiadas, com muito acesso à educação, e se esperava muito delas. Então, elas eram acostumadas não só ao privilégio, ao dinheiro, ao poder, ao acesso às melhores coisas da vida, mas se esperava que elas fizessem coisas com isso tudo, né? Então, imagino que havia uma pressão no Polidori, né, de fazer alguma coisa com todos esses dons que a vida deu para ele, né, que não foram poucos. E ele fez, né, assim, uma pessoa que viveu tão pouco, né,
Nossa, claro, a gente também tem que lembrar que a sociedade enxergava as coisas de maneira diferente na época, né? No final do século XVIII, começo do século XIX, um menino de 16 anos era um homem. Ele podia comandar uma família, uma casa, uma fazenda inteira, um castelo, dependendo do que fosse. Né? Com 25 anos, para algumas pessoas ele estava até meio passado do ponto, já sabe, Afonso? Ele já não estava tão novinho, não. Né? As pessoas morriam mais cedo também, mesmo as pessoas que tinham mais grana e tinham acesso, morriam bem mais cedo. Né? A expectativa de vida era bem mais baixa. Né? Em alguns lugares, se você era um camponês, você podia viver até os 40. Então, uma pessoa de 25 era uma pessoa de meia idade. Né? Então, acho que é bacana a gente lembrar disso tudo. Né? Mas o Polidori, ele deixa uma quantidade considerável, né? Não só quantidade, mas uma qualidade de material para a gente, ainda bem. Né? Acho que foi Cid que falou ontem, né, que ele falou, caramba, né, o Polidori merecia mais. Né, merecia mais reconhecimento, e eu concordo com ele, merecia bem mais reconhecimento. Né? Mas, putz, como deve ser difícil, né? Você sair da sombra de pessoas como Shelley, Byron e tudo mais. Né? Acho que talvez o Polidori tenha tido a enorme sorte de ter convivido com essas pessoas incríveis e o enorme azar de ter convivido com essas pessoas incríveis. Então, acabou sendo ofuscado por elas, né? Ficou na sombra delas. Mas faz parte também, né, do nosso trabalho aqui hoje, do seu também, né? Isso ajuda a fazer com que a obra dele, de Polidori, ele acaba sendo mais reconhecida, né? Inclusive pelo público nacional, que eu acho que aqui no Brasil não tem muita coisa dele publicada, eu acho, né? Pois é, a Clepsidra está aos pouquinhos, né, fazendo essas Sim, publicações, né, que são tão importantes, né. Fred, exato. agradeço muitíssimo pelo teu papo, acho que a gente E eu que conseguiu agradeço, resgatar, Afonso. né, reviver, né, a live de Obrigado pela ontem. segunda chance de poder falar, né? Porque ontem estava impossível mesmo, aquela conexão horrorosa. Merece. Bom, um abraço aí para as praias do Ceará, né? Eu estou na Serra, mas Agora você está obrigado. na Serra. Tá bom. Tô. Um grande abraço aí, muito obrigado pela participação. Até mais. Abraço, Afonso. Obrigado mais uma vez. Até mais. Até a próxima.